noite a todos, que a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre cada um de nós nesta noite. Nessa palestra, nós vamos aprender a eliminar o maior acusador das nossas vidas. Nesse momento, quando eu digo que o maior acusador das nossas vidas, ele deve ser eliminado, todos pensam unanimemente, é o maligno. Mas existe alguém que vai além do maligno, que somos nós mesmos. Um dos maiores acusadores do povo chamado de Deus é o próprio povo. Quando nós nos entregamos à mercê das crenças limitantes, na verdade nós nos acorrentamos, aderimos novas ideias e vivemos essas novas ideias. E nas crenças limitantes existem mensagens subliminares, mensagens ocultas, ou seja, disfarçadas, sutis, que na verdade elas trazem uma mensagem acusadora. E ela é implantada tão sutilmente que nós não percebemos que estamos emaranhados em nossas acusações. Na verdade, nós nem percebemos que estamos emaranhados. Essa é a verdade. E chega um ponto que nós entendemos aquilo como uma normalidade. E é nesse momento é que nós estamos sepultados, não para os pecados, mas para a vida. Nós deixamos de viver aquilo que verdadeiramente Deus tem para nós. Nós acorrentamos os nossos sonhos, nos prendemos neles e jamais nos soltaremos, a não ser que Deus derrame o conhecimento que liberta, que é a verdade. Eu não estou aqui para anunciar que nós devemos ter uma vida à vontade, de qualquer jeito, diante de Deus, uma vida de libertinagem. Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Eu sou a favor da santidade, porque a santidade, ela tira todo e qualquer peso da nossa consciência e nos deixa livre para acessar a Deus com liberdade. Mas existem coisas que impedem tanto a liberdade, quanto a santidade, quanto a alegria, quanto a realização dos sonhos. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Tudo que Deus quer é que você seja livre, porque um dos principais motivos para o qual Ele veio em forma de homem sofrer tudo o que sofreu é porque Ele veio libertar os cativos. E nós vamos entender como isso funciona. Eu não digo que eu vou explicar tudo em uma só palestra, porque senão eu teria que falar tão rápido que eu acho que nem eu mesmo estaria entendendo o que eu estaria falando. Mas eu quero que você preste muita atenção, porque nesse momento é muito comum vir coisas que vão tirar a sua percepção. De repente uma mensagem, alguém chama, um telefone, enfim, muitas coisas podem tirar do teu foco. Mas é necessário que quando nós queremos mudar a direção das nossas vidas, nós precisamos ser um pouco violentos, no bom sentido, é claro. Nós precisamos tomar decisões e agarrá-las com força, pois o reino de Deus é tomado por esforço. Aquele que esforça se apoderará dele. Eu não estou dizendo que nós devemos conquistar vidas por esforço. São duas visões diferentes. Uma coisa é você dominar a ti mesmo, possuir o ekrateia, que no grego quer dizer controle do poder. Quando nós vamos passar para os outros, é diferente. Nós conquistamos por amor, porque nós temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. E sobre essas questões nós estaremos falando nessa palestra, mas o foco principal é sobre a acusação que está intrínseca nas mensagens religiosas que recebemos. Nela nós vamos então
refinar o nosso foco e vamos quebrar esses paradigmas para poder viver uma vida agradável diante de Deus. A guisa de introdução, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo no livro de Romanos, no capítulo 4, versículo de número 25. Nós vamos começar com esse versículo. Eu estou usando aqui uma das versões conhecida como King James atualizada. Essa versão é uma versão que eu gosto muito dela. Eu não estou dizendo que ela é perfeita. Todas as traduções têm as suas imperfeições. Como sempre dizia o meu professor de teologia, o português é o primo pobre do grego. Então, quando nós transferimos para uma língua mais pobre, é normal faltar expressões e então aquela questão fica um pouco incompleta. Então essas imperfeições estão em todas as traduções. E nós precisamos analisá-las com calma e elas serão enriquecidas quando nós temos a boa vontade de compreender as Escrituras. E o Espírito Santo é o mestre dos mestres. É Ele que patrocina todo o nosso entendimento acerca da verdade. Então vamos ler aqui. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. O justificado tem paz com Deus. Então, neste versículo nós temos aqui duas informações preciosas. Isso tem que estar bem latente na nossa alma. A primeira informação é que ele veio para pagar os nossos pecados. Nós temos que entender que os nossos pecados, eles tinham que ser pagos para que nós fôssemos livres. Imagine você vivendo em uma nação em que qualquer dívida, o indivíduo deve ser preso. Então, imagina nessa nação em que todo endividado deve ser preso, qual é a única forma dele ser livre? Se a dívida for paga. Mas e se esse indivíduo não possui condições para pagar essa dívida? O que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso. Mas se uma outra pessoa, que não deve nada, uma pessoa de exemplar caráter, não tem dívida alguma, e ele tem condições de pagar a dívida deste indivíduo que está sendo acusado, o que ele faz? Ele assume a dívida e paga. Então aquele indivíduo vai ser livre, mas ele não pagou a sua dívida. Não importa, alguém pagou por ele. Então, a nossa dívida não poderia ser paga por nós. Nós não temos nada de valor o suficiente para pagar as dívidas das nossas transgressões. Porque as transgressões, elas conduzem à morte. E como nós somos imperfeitos e sempre transgredimos desde a infância as leis divinas, então o nosso destino seria a morte. Mas o que ele fez? Ele veio sem dever nada a ninguém e pagou a dívida por nós. Qual era o valor da dívida? A morte. Então, toda alma que pecar, esta morrerá. Então, se a dívida que nós tínhamos que pagar, o nome dela era morte, então, para que nós vivêssemos, alguém teria que morrer em nosso lugar. Mas não poderia ser qualquer pessoa. Teria que ser uma pessoa de valor, uma pessoa pura, uma pessoa que não devesse
absolutamente nada. E essa pessoa é o nosso Deus, o Senhor Jesus. Então Ele pagou os nossos pecados. Para entender isso, você tem que analisar que Ele pagou todos os nossos pecados, desde o início até o fim. Mas talvez você esteja pensando, até o pecado que eu irei cometer? Sim, até o pecado do futuro já foi pago. Aí talvez muitos estão tentando entender. Então eu posso viver à vontade, porque se eu não tenho pecado, e todos os pecados que eu vou cometer, eles já estão pagos, então eu posso ficar pecando à vontade. Claro que não. Porque quando nós ficamos à vontade com as nossas transgressões, lá no livro de Hebreus está escrito o seguinte: aquele que vive deliberadamente no pecado, já não resta mais sacrifício. Então o sacrifício, ele é específico. São para as pessoas que não querem dar liberdade aos pecados. Como seria isso? Simples. Você às vezes tem algo que precisa ser resolvido dentro de você. Mas você às vezes falha ainda naquelas questões. Mas dentro de você, você continua guerreando. Não, eu vou conseguir. Eu vou alcançar. Eu não desisto. Eu não me entrego. E continua. Você tem que pensar como aqueles que praticam o trapézio no circo. Eu sempre, quando criança, ia ao circo, eu via aquelas acrobacias no ar, e eles saltavam de um trapézio e ali davam várias voltas no ar e pegavam nas mãos do outro, e assim eles ficavam ali transitando no ar de um lado para o outro com uma habilidade incrível. Eu ficava pensando, como que eles conseguiram isso? Eles conseguiram isso treinando e errando muitas vezes. Mas o problema da nossa religião é que ela não tolera os erros. A diferença do errante que quer ser consertado para o errante que não tem interesse de ser consertado é exatamente aquilo que diz o livro de Hebreus. Aquele que vive deliberadamente significa que ele não tem limites, ele não se importa com as suas falhas. Já aquele que está lutando para uma mudança, ele se importa sim. Ele pode ainda não ter conseguido, mas dentro dele ele está como aqueles que praticam o trapézio no circo, treinando, se esforçando, buscando a solução. Essa é a diferença entre o deliberado e aquele que se esforça para alcançar a perfeição. O próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: não que eu seja perfeito, mas caminho para a perfeição. Então, ele está dizendo o seguinte: existem coisas que são imperfeitas dentro de mim. Eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu caminho. O que nós temos que entender é que existe uma escala crescente de aperfeiçoamento. Nós estamos subindo, nós não estamos andando em uma escala decrescente. E não estamos andando também numa escala nivelada, aquela constância que não muda e mantém a mesma coisa. Não, nós estamos em uma escala crescente de aperfeiçoamento. A cada tempo que passa, nós estamos em constante mudanças. Esse é o segredo. Precisa existir dentro de nós o desejo e o empenho, junto com o esforço, para que haja essa mudança. Mas existe algo muito perigoso, que são as acusações. As acusações, elas servem para neutralizar o nosso esforço contra o nosso crescimento. E é disso que nós vamos tratar essa noite. Nós precisamos vencer o acusador. O acusador, nós sabemos que é o inimigo.
o inimigo das nossas almas. Nós sabemos disso. Mas ele não é o maior somos nós. Porque a decisão não cabe a ele, ele só incentiva. Por isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E o diabo fique no lugar dele e você no seu. Porque a nossa vida não depende das decisões do diabo. Porque se nós dependêssemos da decisão do diabo, o que aconteceria? Nós nem estaríamos aqui vivos, porque ele logo decidiria a nossa completa e terrível destruição. Mas a nossa vida depende das nossas decisões. Então nós somos os senhores do nosso destino, porque a vida é composta de decisões. Nós temos um Deus e várias pessoas em torno desse Deus. Vamos lembrar então dos 12 discípulos. Nós tínhamos 12 discípulos, 11 decididos a servir a Deus. Um decidiu a traí-lo. Mas ele não traiu porque Jesus não foi eficiente ou não supriu as suas necessidades. Muito pelo contrário, Cristo amou os 12. Ele traiu porque ele decidiu ser um traidor. E o que nós vamos decidir ser nessa noite? Nós vamos decidir continuar na letargia espiritual, vamos decidir continuar viver estagnados ou talvez até regredindo espiritualmente? Não, nós vamos decidir o crescimento contínuo. Mas nessa escala de aperfeiçoamento, existe um momento em que nós estamos treinando a ser como Deus, seguir o teu exemplo, e às vezes falhamos. Como nós estamos lidando com as nossas falhas? Este é o segredo. Davi, ele cometeu erros terríveis. Um deles foi a traição com a mulher de Urias, a Betseba. Além dele trair, ele teve relações íntimas com ela, e quando ela estava grávida, ele ainda montou uma estratégia para que o seu marido viesse a morrer. Então estaria justificado o porquê que ele estava com a mulher de Urias. Mas Deus levantou o profeta e foi até ele e mostrou a sua falha. E ele então se arrependeu. E nós podemos ver isso no Salmo de número 51. Ele se arrepende totalmente dos seus erros, das suas falhas. Ele se arrependeu de tal forma que ele pôde recomeçar. Ele pôde continuar na sua escala crescente de aperfeiçoamento. Agora Saul. Saul não adulterou, não matou Urias e foi um homem que foi obstinado no erro. Ele foi errante, erros até, se nós analisarmos, menores. Simplesmente ele trouxe alguns animais daquele povo que Deus mandou exterminar totalmente, mulheres, crianças, o rei e os animais, e ele trouxe juntamente aqueles animais com a justificativa de oferecer a Deus em sacrifício. Ora, se você analisar qual pecado é maior, a traição e o homicídio doloso, ou simplesmente trazer alguns animais e o rei vivo? Então, a diferença entre Saul e Davi é como eles agiram mediante as suas falhas. Saul tentou justificá-las e Davi se arrependeu. Então, se nós colocarmos na balança, talvez Davi cometeu falhas terríveis. E Saul também cometeu essas falhas. Mas ele não se arrependeu. Ele caminhou obstinado no erro até a morte. E Davi não. Ele se arrependia. Ele se prostrava, ele se reconhecia e recomeçava. A pergunta de Deus para nós essa noite:
qual dos caminhos nós vamos seguir, Saul ou Davi? Visto que somos imperfeitos, erramos e erraremos no futuro também. Mas nós vamos justificar ou vamos nos arrepender e recomeçar? Ou vamos nos acusar e nos tornar indignos mediante a nossa própria escolha de ser? Qual é a direção que devemos tomar? Deus indica sempre o caminho de Davi, o caminho do arrependimento e do recomeço. Esse é o caminho que Deus quer que tomemos. Vamos caminhar, arrependendo, corrigindo, treinando, esforçando para sermos perfeitos. Não somos, mas caminhamos para. Este é o desejo de Deus para todos. Para que nós entendamos melhor sobre as culpas, nós precisamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar antes de tudo. Quando nós começamos a ler as Escrituras, lá no início diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Neste momento, nós sabemos que a terra estava toda coberta por águas, só existia o oceano primitivo. Então, ele disse: faça-se a porção seca. Então, houve a Pangeia, a grande Gondwana. E lá, em um determinado local, Deus então construiu o Éden. Quando ele construiu o Éden, eu vejo ali um Deus extremamente carinhoso e preocupado com a nossa satisfação. Ele fez árvores de todo tipo, frutos de todos os tipos. Não faltava nada. Água pura. Olha, o clima perfeito. O homem não morria, sem doença, sem nada. Tudo perfeito. Tudo maravilhoso. Toda dedicação e carinho estava ali representado no Éden. Todo o amor de Deus. E para melhorar, na viração do dia, o Senhor vinha falar pessoalmente com Adão e com Eva, o primeiro casal. Quando eu vejo isso, eu vejo todo o carinho e a dedicação de um pai extremamente amoroso, que quer todo o seu bem. Então, naquele jardim esplêndido, que a característica dele é como o paraíso perfeito, não havia animais peçonhentos. De repente você está no Éden e toma picada de uma cascavel. Não existia isso. Tudo era perfeito. Alimento perfeito. Se você precisasse se alimentar de uma fruta, você jamais encontraria nela, por exemplo, uma praga. Né? Como diz o ditado, né? Goiaba com bicho. Não, isso não existia. Tudo era perfeito. Condições físicas e psicológicas perfeitas. O homem, então, era a imagem e semelhança de Deus. Eu não estou dizendo a imagem corporal. Eu estou dizendo a imagem que é a característica do intelecto divino. Ou seja, assim como eu pensei, acontecerá. E como determinei, sucederá. Então o homem era como Deus, perfeito nos seus caminhos. Ele só teria que conservar a conduta, andar dentro das leis divinas, conduta ética e moral. Eles poderiam viver em paz, com tranquilidade, não poderiam comer aquele fruto. Porque o Criador havia lhes ensinado: olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Então não comam desse fruto. E eles estavam ali com tranquilidade. Mas aí aconteceu algo bem estranho no Éden. A primeira sessão espírita.
o diabo ocupando o corpo que não era o dele. Então ele escolhe um animal muito inteligente. Todos dizem que é uma cobra, aquela coisa toda. Não, ninguém sabe. Era um réptil, porque serpente é a característica de um réptil. Então quando se você dissesse no passado serpente, então todos entenderiam que era um réptil e não uma cobra. Então nós temos que entender que houve transformações na linguística e tudo mudou. Então nós não sabemos qual animal era. Essa é a verdade. E aquele animal que era o mais inteligente, mais sagaz, que tinha a melhor condição de representar o inimigo, eu falo as condições neurais, dele tomar ali a consciência daquele animal e falar com o casal. Ele faz uma proposta. Deus disse para vocês não comerem desse fruto, porque no dia em que vocês comerem dele, serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então Eva pensou o seguinte: puxa vida, eu quero ser como Deus. Veja que coisa incrível, querer ser como Deus. Tudo estava disponível para esse casal, tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas eles optaram em ser iguais a Deus e ali desobedeceram e comeram do fruto. O destino deles era a morte. Mas por que eles não morreram? Aí está o segredo da redenção divina. Eles não morreram porque Jesus já estava decidido a morrer em lugar de todos nós. Porque quando houve a violação de conduta, cumpriu-se o que diz no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo de número 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte então passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Então todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós todos temos a mesma natureza. Como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é. Nós herdamos em Adão uma natureza corrompida, a qual nós temos que crucificá-la com Cristo. De que forma? Servindo a Deus e praticando os tefilins, colocando, inculcando, entrando com a renovação e restauração mental. Mas voltando ao passado, nós entendemos que Deus ele é tão amoroso que ele não decidiu morrer por nós no momento em que ele viu que o homem havia pecado. Não, porque Deus ele é onisciente. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Todos os tempos estão diante dele, porque ele é o Senhor dos tempos. E ele sabia muito bem que ao criar o homem haveria exatamente aquela transgressão. Mas mesmo assim, ele decide criar. Então, na verdade, Deus, ele decidiu criar o homem, sabendo que ele haveria de ser. Ele fez isso com amor. Ele não precisava nem ter criado. Ele já havia visto toda a trajetória humana pela sua onisciência. Todas as coisas, todas as possibilidades estão na matriz divina. Nós sabemos que Deus conhece todos os tempos. O tempo está sujeito a Deus, não Deus está sujeito ao tempo. Como nós sabemos de tudo isso? É simples. Todas as profecias de Deus na palavra que tinham que se cumprir, já se cumpriram. E as que não se cumpriram ainda, se cumprirão. Porque passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão, porque elas permanecem para sempre. Porque Ele é onisciente. Ele detém todo o conhecimento e tem toda a ciência,
toda a inteligência e toda a sabedoria. Ele é o oceano de todas as possibilidades. Isso diz o quê? A física quântica. Nós estudamos tanto a matriz divina e agora nós estamos fazendo uso desse conhecimento. Então ele sabia muito bem todas as possibilidades. Ele não precisava criar o homem, mas mesmo assim ele quis criar, porque ele nos amou antes de nos criar. O que ele mais ama em nós é quando nós decidimos por livre e espontânea vontade a adorá-lo e andar nos teus caminhos. Ele fica muito feliz com isso. Mas tem que ser por livre e espontânea vontade. Não por pressão, não por obrigação, mas por amor. Então, ele decide morrer em nosso lugar lá atrás, no momento em que ele decidiu nos criar. Eu vou criar, então vou ter que passar pelo Calvário. E ele não mediu esforços. Naquele momento, então, da condenação, ele chega para Adão, para Eva e para a serpente, não o animal, mas sim o que estava por detrás dela. E ali ele decreta várias coisas, várias sentenças. Ele diz algo muito sério para Adão. Maldita é a terra por causa do homem. Mas o homem não morreu. Mas sofremos transformações. Então começaram a nascer abrolhos, espinhos, coisas foram alteradas na natureza. Animais ferozes, animais peçonhentos. Então hoje nós não entramos em uma mata com tranquilidade. Quantos já ouviram falar que pessoas foram devoradas pela sucuri? Você acha que isso acontecia no Éden? Claro que não. Então nós sofremos consequências. Mas algo grandioso acontece naquele momento. Nós sofremos, as mulheres então darão à luz, debaixo de dores, a serpente rastejará e comerás pó. Tudo isso tem um significado. Tudo isso nós devemos ter um entendimento. E o homem, com o suor do seu rosto comerás. E algo aconteceu também. Para que ele não vivesse para sempre, ele foi expulso do Éden para que não comesse do fruto da eternidade, o fruto da vida. Então começa uma nova temporada, uma nova trajetória. Nós fomos expulsos do Éden, do nosso paraíso, para viver uma vida totalmente diferente, uma vida mais difícil. Mas algo aconteceu, nós não morremos. Por quê? Porque lá atrás no Éden existe um versículo com uma mensagem intrínseca poderosa. Quando Deus disse para o homem, ou melhor dizendo, ele disse na palavra: fez o Senhor Deus vestimentas de pele e os cobriu. Porque no momento da transgressão, eles sentiram vergonha como consequência do erro. Eles tentaram cobrir aquela vergonha, que era o sintoma da transgressão, com folhas de figueira. Mas na verdade, aquela vergonha, ela só seria coberta com sangue. Por isso que os animais foram sacrificados, animais inocentes tiveram que morrer para que as vestimentas de pele o cobrissem. Na verdade, não é a roupa de couro que purifica de todo pecado, mas é uma mensagem. Algo está sendo mostrado por detrás daquela simbologia. Ali estava sendo prefigurado o sacrifício de Cristo. Simplesmente naqueles animais inocentes, tendo que perderem a vida para que eles fossem cobertos da sua vergonha. Então começa o sacrifício. Nós entendemos que pela palavra de Deus, durante a trajetória, principalmente no tabernáculo de Moisés, os animais eram sacrificados por expiação dos nossos pecados. Não eram rituais perfeitos, muito pelo contrário,
pois o próprio livro de Hebreus estava dizendo que se aquelas obras fossem perfeitas, não seria necessário estabelecer o segundo sacrifício. Então, se o primeiro fosse perfeito, então por que existe o segundo, que é o sacrifício de Cristo? Aquilo não era perfeito. Era a sombra das coisas celestiais. Era a sombra do Cordeiro que haveria de vir. Deus está trabalhando na linha do tempo. Ele está mostrando algo que aconteceria no futuro. Mas para que aquelas pessoas do passado fossem salvas e retornassem ao paraíso de onde nunca eles deveriam ter saído, em Adão, então eles faziam sacrifícios de animais. E nós vamos entender agora o que é o tabernáculo de Moisés. Agora nós vamos aprofundar em tirar as nossas culpas. E nós vamos entender que religião nenhuma poderá nos acusar, pois a própria palavra nos garante. Paulo escreveu sobre isso no livro de Romanos. Ele diz o seguinte: quem intentará acusação contra nós? Se é o próprio Deus quem nos justifica. Qual foi o primeiro versículo que eu li? O que o primeiro versículo está dizendo? Ele pagou os nossos pecados. Agora, depois de toda essa explicação que eu acabei de dar, nós vamos passar para a segunda parte do versículo de número 25 de Romanos 4. Prestem bastante atenção. A primeira parte diz assim: ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Ele morreu? Morreu. Então, o teu pecado e o meu já foram pagos. Não se fala mais nisso. Segunda parte do versículo. Muito importante. E ressuscitado para nossa completa justificação. E aqui na King James está escrito o seguinte: o justificado tem paz com Deus. Será que nós temos paz com Deus? Ou estamos continuamente nos sentindo incomodados com alguma coisa inexplicável, que no fim de tudo lá está uma baita de uma acusação, nos fazendo indignos? Eu não estou dizendo que somos dignos por nós mesmos. Não, nós fomos dignificados por Cristo. Ele que pagou a conta. Mas se Ele pagou a conta, eu não vou aproveitar a liberdade que Ele me deu? E não vou viver uma vida livre, abundante? Não entregue às transgressões de forma alguma. Eu estou dizendo transformados pela renovação da nossa mente, em Cristo, claro. Vivendo as leis do universo. As leis do universo regem o todo. E nós, quando estamos vivendo nelas, vivemos em equilíbrio com o todo, tendo o quê? Paz com Deus. Deus é tudo. Eu sempre digo, não existe um lugar para Deus. Deus é dono de todos os lugares. Todos os lugares existem nele e para ele são todas as coisas. Então, se eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com o todo. Todas as coisas passam o quê? Cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que hão de herdar a sua salvação. Ao entrar em paz com Deus, eu provoco um retorno maravilhoso, o equilíbrio. O equilíbrio com todas as coisas. Todas as coisas passam a trabalhar em meu favor, porque eu estou em paz com Deus. Ter paz com Deus é saber que você é amado. É saber que Ele não vai vingar quando você errar, mas que na verdade Ele está dizendo: você caiu? Agora levante-se melhor. Você caiu? Agora levante-se, porque você não vai cair mais. Deus está patrocinando com a sua morte e ressurreição o seu sucesso.
para que você, pela persistência, como diz o apóstolo Paulo, melhor dizendo, a constância em Cristo, venha aperfeiçoar a sua vida. Você não vai se entregar deliberadamente às transgressões. Pelo contrário, você vai se aperfeiçoar em Cristo. Nós não somos perfeitos, mas caminhamos para a perfeição. O que Ele quer de nós é o caminhar para a perfeição. É isso que Deus quer de nós. Esse é o segredo. Continuando. Então, lá atrás, Deus prefigurou a morte do teu filho unigênito. Lá atrás Ele disse, o meu filho lá na frente, ele vai nascer, ele vai viver humilhado, desprezado, e por fim, ele vai ter que atravessar o Calvário. E naquele momento, eu o rejeitarei, porque Deus não dá jeitinho em nada, Deus não é corrupto. Naquele momento, Deus virou a tua face, abandonou, porque ele estava em condição de maldito, pois está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado sobre madeiro. Deus então vira a face, porque ele estava levando, pagando a culpa dos nossos pecados. Ele iria sofrer, ser desprezado pelo Pai, torturado e morto. Então ele já pagou os nossos pecados. E a própria Bíblia diz assim, João Batista, quando vê o Senhor Jesus Cristo vindo no Rio Jordão para ser batizado por ele, João Batista diz o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele tira, quantos ficam? Diz o Senhor, dos seus pecados não me lembrareis mais. Se os seus pecados forem vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a branca lã. E se forem vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Então, nós somos purificados. Nós somos limpos. A nossa conta já foi paga. Nada nem ninguém pode nos acusar. Se estamos na escala crescente do aperfeiçoamento, não nos entregamos deliberadamente às transgressões, então nada, nem ninguém, nem nós mesmos poderemos nos acusar. Ninguém, muito menos nós, e muito menos a religião. A conta já foi paga. Meu irmão e minha irmã, vocês são livres. Livres para terem uma vida abundante, porque Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Eu não estou dizendo na riqueza simplesmente de ter dinheiro. Toda vez que falamos em riqueza, muitos pensam somente no dinheiro. Não. Riqueza é saúde, riqueza é paz, riqueza é alegria, riqueza são sonhos realizados. Riqueza é você ter seu filho, ter sua filha, ter sua família. Tem muitas riquezas. Nós não estamos falando somente de dinheiro, nós estamos falando em tudo. Imagina você viver no Éden. É muito melhor do que ser um milionário nesse mundo. Então, riqueza é paz com Deus. Além, claro que você vai ter condições financeiras, você vai poder ter os seus sonhos realizados. Eu não estou dizendo que você não vai ter dinheiro, muito pelo contrário, você vai ter sim, mas isso não é o mais importante. O importante é o todo. Se você tem paz com Deus, você tem equilíbrio em todas as coisas. Esse é o segredo. Antes de conhecermos o tabernáculo de Moisés, eu quero falar um pouco sobre as culpas. Vocês já perceberam que toda vez que nós falamos um versículo, por exemplo, esse então é o melhor exemplo. Vocês farão as obras que Jesus fez e maiores ainda. Quando nós ouvimos esse versículo, a primeira coisa que nos vem é que não somos capazes o suficiente. Eu estou mentindo? Sabe por que isso vem?
Porque é isso que está impregnado lá no nosso subconsciente. Porque nós sempre vivemos em cima de uma religião acusadora. Lá no passado, lá no início, nós passamos por é comum, em algum momento das nossas vidas, nós passamos por um determinado momento de acusação em algum momento na religião. Alguém deu uma palavra maldada, às vezes em forma de revelação, às vezes em forma de acusação, algum irmão. Porque todos são imperfeitos, isso é normal. Nós é que precisamos saber driblar essas coisas. Porque senão a gente vai ficar pulando de igreja em igreja, procurando a igreja perfeita e jamais vamos encontrar porque ela não existe. Mas nós temos que nos aperfeiçoar independente dos outros. Então, essas palavras maldadas que escapam em pregações, talvez uma mensagem no rádio, na televisão, ou uma visita que você foi na igreja, ou algum irmão, sempre pode procurar que em algum momento alguém lhe deu uma palavra maldada. Com certeza. E aquilo te feriu. E aquilo marcou. É como gerar um trauma. Aquilo fica uma marca no inconsciente. Isso de forma inconsciente atua na sua vida, refletindo na matriz divina o ser indigno. Isso não é para você. É para os outros, mas para você não. Os outros podem prosperar. Você pensa sempre assim, nossa, os líderes são espirituais. Não, eu não. Essa miséria humana que tenta reinar dentro de nós, na verdade é uma sabotagem, é uma informação que está sempre emitindo na matriz divina. E o pior é que você atrai essas coisas, atrai essa sabotagem, coisas que fazem você entristecer, faz com que coisas também dê errado na sua vida, e quando acontece alguma coisa errada na sua vida, o primeiro pensamento que vem é aquele: bem que falaram, realmente não tem jeito, eu não vou conseguir, sou fracassado. Ou talvez colocaram para você uma conduta quase impossível de cumprir, um fardo muito pesado, tipo aquele dos fariseus que Jesus disse: vocês colocam fardos pesados nas costas dos outros, mas são incapazes de remover. Mas vocês mesmos não carregam nada disso, não carrega peso nenhum, só coloca nas costas dos outros. Você está na hora de conhecer o Deus que realmente está escrito na Bíblia, aquele que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então ele veio para trazer alívio, para trazer a desculpa, a descarga, tirar cargas pesadas. Por isso que ele fala: tomai o meu fardo, que é suave, e o meu jugo é leve. Então a proposta dele é leveza e não peso. É tirar a culpa e não a acusação. Nós podemos observar aquele momento tão nobre, todo mundo conhece. Vem a prostituta, todos acusando. Ela foi pega em adultério, em flagrante. E agora, vamos apedrejá-la. Ele diz: aquele que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você vê que ele está sempre contra os acusadores. E ele ensina o segredo àquela mulher. É simples, vá e não faça isso mais. Não peques mais. Ele ensina sempre uma trajetória de conserto, uma trajetória de arrependimento. Chega de carregar as culpas. Chega de carregar talvez palavras maldadas. Chega de carregar isso, porque enquanto nós carregarmos as acusações, nós nunca caminharemos na perfeição e o pior, nós não experimentaremos as coisas maravilhosas que Deus tem para nós nesta vida ainda. Ficaremos sempre sendo sabotados, sempre naquele círculo vicioso, constante,
as coisas se repetindo, só muda as datas e as pessoas, mas a essência negativa e o fracasso é sempre o mesmo. Agora nós vamos conhecer o Tabernáculo de Moisés. O Tabernáculo de Moisés é um projeto, uma obra tão linda, que ela vai nos ajudar a compreender a nova aliança, o porquê de muitas coisas. Existe um segredo muito grande por detrás da engenharia do Tabernáculo de Moisés. Então, para isso, eu quero que você abra comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 8 e de número 9. Preste bastante atenção nisso. Faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Então, no versículo de número 8, o motivo da construção do tabernáculo era que Deus pudesse habitar no meio do povo dele. Então nós percebemos que Deus não quer aquela distância, Ele não tem aquele repúdio por nós, seres pecadores. Pelo contrário, Ele quer estar perto. Ele quer nos abraçar. Ele quer cuidar de nós. Ele é um grande pai, um paizão. Então, o propósito dele é exatamente esse. E no versículo de número 9, ele está dizendo que farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Ou seja, todo o tabernáculo é uma revelação de Deus. Então toda essa engenharia, ela foi revelada por Deus, está na palavra, é irrefutável. Então nós temos um tabernáculo com uma engenharia divina. Então tudo nesse tabernáculo tem um sentido, tem uma ilustração, ou melhor dizendo, uma pré-figura. E nós vamos identificar cada uma delas. E nós vamos entender quão grandioso é o nosso Deus e o seu propósito para todo o teu povo. Vocês vão ficar maravilhados, vão enxergar a Deus agora de forma diferente. Um Deus mais próximo, um Deus de braços abertos que quer lhe abraçar, que quer ser íntimo, como um pai que cuida dos seus filhos. Então, nós temos um paizão. Vamos continuar estudando e vamos entender quem verdadeiramente é o nosso Deus. O tabernáculo de Moisés, na verdade, ele traz uma ilustração perfeita do que haveria de ser no futuro. Em relação a quê? Ao Calvário, ao Messias, ao seu sacrifício, para que nós pudéssemos entender como tudo funciona. Para ajudar, nós vamos falar muito sobre medida. Nós temos que tomar como princípio que a medida da época era o côvado. Na verdade, o que é o côvado? Era a distância do cotovelo até a ponta dos dedos de um homem. Normalmente media em torno de 43, 45, 50 centímetros. A medida ideal, a média mais trabalhada, era 50 centímetros. Então nós vamos tomar esta medida como a medida padrão. Vamos esquecer um pouco as variações. Vamos trabalhar em cima de 50 centímetros cada côvado. Como que funciona a engenharia do tabernáculo de Moisés? Na verdade, ele era de forma retangular. Então, é como se tivesse um muro. Imagina um terreno com 25 metros de frente e 50 metros de fundo. Mas como que seria cercado esse terreno? Então, na verdade, existiam várias vigas, colunas. Essas colunas ficavam em cima de bases de cobre. Entre uma coluna e a outra havia um pano
é o pano que nós conhecemos como linho, linho branco. Então ele fazia o papel como se fosse uma cerca, uma parede. Então se você olhar de longe, então você via várias, são 60 estacas, 60 pilares ali formando aquele retângulo. E entre um pilar e outro nós tínhamos o pano branco, o linho, fazendo a ligação, como se fosse ali a parede. Então você veria um retângulo de 25 metros com 50 metros de profundidade. E quando você olhava por cima do muro, você ia ver lá dentro uma tenda, como se fosse uma casa. Uma tenda lá dentro e um muro feito de pano. Aí você pensa, isso não tem muita beleza nessa engenharia. Aí talvez você esteja lembrando lá em Isaías. Ele era desprezado, não tinha formosura alguma. Então o tabernáculo estava prefigurando alguém. Nós vamos aprofundar mais ainda e você vai entender melhor. Esse tabernáculo, então, no seu estereótipo, ou seja, no seu exterior, ele não possuía beleza, nada que atraísse pessoas. Ele não era um palácio adornado com colunas em ouro ou pedras preciosas, nada disso. Imagina várias estacas, um pano branco ligando uma a outra, formando como se fosse um muro, e lá dentro tivesse uma tenda, uma casa, em forma de tenda. Então nós observamos que não existe formosura nenhuma nesse estereótipo, nessa engenharia do tabernáculo. O tabernáculo, sendo de forma retangular, ele também possuía uma entrada, como se fosse um portão. Então preste bastante atenção. O muro, que era então essas vigas, possuía 2,5 metros de altura. A entrada, que vamos considerar como se fosse o portão, tinha 10 metros de extensão por 2,5 de altura. E o interessante é que o tabernáculo ele ficava no centro das 12 tribos. Olha que interessante. Na frente do tabernáculo, 3 tribos. À direita do tabernáculo, 3 tribos. À esquerda do tabernáculo, mais 3 tribos. E a retaguarda do tabernáculo, mais 3 tribos. Se você contar os 4 grupos de 3, nós temos 12 tribos. E o tabernáculo no centro. Ou seja, o centro de todas as coisas é o Messias, o nosso Deus. 12 tribos, nós temos que entender 12 discípulos. Cristo no centro, os discípulos em volta. Então nós compreendemos que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então faz todo sentido. O tabernáculo estava no centro da atenção das 12 tribos. Vamos prestando muita atenção nesses detalhes e nós vamos descobrir coisas incríveis no tabernáculo. Um detalhe muito importante que nós devemos compreender no tabernáculo de Moisés é a entrada. Essa entrada como se fosse uma porta, um portão. Uma cortina muito bonita, também chamado de reposteiro, nas cores púrpura, carmesim, estofo azul e fundo branco, davam as boas-vindas para os judeus ao entrarem no átrio. Estas cores falam da santidade, realeza, servidão e divindade de Jesus Cristo. Quando nós entendemos nessa entrada com essas cores ali prefigurando a Cristo, nós lembramos da porta que Jesus disse lá em João 10, no versículo de número 9. Veja o que o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo no Evangelho de João. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará, sairá e encontrará pastagem. E o que as pessoas faziam quando entravam no tabernáculo? Não era uma operação redentora ao sacrificar os animais, ao investir
na expiação dos pecados, eles precisavam então passar pela porta. A porta estava aberta, a porta era o centro da atenção. Aqueles que entravam e praticavam a operação da expiação dos pecados, eles na verdade estavam anunciando a Cristo, prefigurando aquele que haveria de vir, aquele que é Senhor dos tempos, aquele que conhece toda a linha do tempo e espaço contínuo, estava ali então já sendo prefigurado no tabernáculo. E nós vamos então aprofundar mais. Tem muita coisa, muito segredo aqui no tabernáculo de Moisés. Eu não vou estender muito, aliás, eu vou até estar finalizando essa palestra aqui. Vamos parar um pouco, vamos meditar nisso que já aprendemos hoje. Tudo que foi dito, veja novamente, assista se tiver alguma dúvida, volte o vídeo, mas comece com calma. Medite em tudo que você tem aprendido, guarde no seu coração, porque isso estará, na verdade, descontaminando a tua alma de todas as acusações do maligno. Nós vamos então, na próxima palestra, nós vamos continuar então explorando a engenharia e os detalhes do tabernáculo de Moisés. Isso tudo será identificado passo a passo, você bem tranquilo, bem pausado, e você vai estar ali se alimentando desse conhecimento que na verdade ele está trabalhando lá no teu inconsciente, descontaminando tudo aquilo que está sabotando a tua vida. E você vai se sentir muito mais amado por Deus, valorizado, e vai dar o que? O real valor, a identidade de Deus para a sua vida. Você vai ter certeza que você é nação eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva do Messias. Eu deixo então aqui o meu abraço, desejo a todos vocês uma excelente noite, que vocês possam se alimentar de todas as informações passadas nessa palestra e se preparem já para a próxima. Durante a semana vocês vão se alimentar dessas informações e na próxima verá uma nova remessa de novidade, coisas novas, coisas que vocês precisam se aprofundar. Eu tenho certeza que irá transformar a vida de cada um de vocês. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima palestra.